O aço, ele literalmente sustenta o nosso mundo. Mas ele está o tempo todo numa batalha silenciosa, constante, contra um inimigo que não dá trégua, a corrosão. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça para entender a ciência por trás do que a gente chama de ferrugem e como a engenharia luta dia e noite contra esse processo. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos pensar numa plataforma de petróleo no meio do oceano. Uma estrutura gigantesca que custa bilhões de dólares. Sabe qual é o maior inimigo dela? Não é uma tempestade, não é uma onda gigante. É uma reação química minúscula acontecendo na superfície do metal a todo instante. Então, quem são os vilões nessa batalha? O ambiente do mar é o campo de batalha perfeito para a corrosão, e o ataque começa com a própria química da água. Vamos dar uma olhada nos fatores que fazem o oceano ser um adversário tão implacável para o aço. Ok, vamos lá. O primeiro fator-chave é a acidez, o famoso pH. Esse gráfico mostra a velocidade da corrosão. Olha só. Numa faixa de pH ali entre 5,5 e 10, a coisa está mais ou menos controlada. Agora, se a água fica mais ácida, com o pH abaixo de 4, a taxa de corrosão, dispara. E no ambiente industrial, gases como o dióxido de carbono podem fazer justamente isso, criar um ácido e jogar o pH nessa zona de perigo. Agora, uma pergunta. A intuição diz pra gente que quanto mais rápido a água se move, mais ela desgasta o aço, certo? Faz todo sentido. Mas, na ciência da corrosão, a resposta não é tão simples assim, não. A relação entre a velocidade da água e o estrago que ela causa tem uma reviravolta bem interessante. E aqui está a grande surpresa. Olha que doideira! Com a água parada, a gente tem uma taxa de corrosão. Se a gente coloca um pouquinho de movimento, ela piora, atinge um pico. Isso porque o fluxo traz mais oxigênio, que é o combustível da ferrugem. Mas, e é aqui que o jogo vira, se a velocidade aumenta mais ainda, a corrosão diminui. O fluxo mais rápido acaba ajudando a criar uma camada que protege o aço, é a tal da passivação. E a temperatura? Em um sistema aberto como no oceano, a história é tão complexa quanto. A corrosão vai aumentando com o calor, mas só até um certo ponto, ali por volta dos 80 graus Celsius. Passou disso, a taxa começa a cair. Mas por quê? Simples. Água muito quente não consegue mais segurar o oxigênio dissolvido. E sem oxigênio, a reação da corrosão simplesmente não tem como acontecer. Beleza, a gente já viu os fatores externos. Agora, vamos dar um zoom. Vamos chegar bem pertinho para entender o que realmente acontece na superfície do aço. Porque ferrugem não é só um desgaste, é um processo eletroquímico fascinante. Basicamente, enferrujar é o ferro tentando voltar para casa. O minério de ferro, do jeito que a gente acha na natureza, é um óxido. Para fazer o aço, a gente injeta uma energia absurda para tirar o oxigênio dele. A corrosão, então, é só o ferro devolvendo essa energia e voltando a ser um óxido, que é o seu estado mais estável. É a natureza retomando seu curso. Tá, mas se a corrosão é um processo natural, a gente simplesmente desiste? Claro que não. É aí que a engenharia entra em campo. A resposta não é usar o aço puro, mas fortalecer ele com aliados. É a hora de falar das ligas metálicas, que são projetadas justamente para resistir. A grande diferença está na receita. O aço carbono comum é basicamente ferro e carbono. Simples. Já as ligas de aço são mais sofisticadas. A gente adiciona umas pitadas de outros elementos como cromo, níquel, molibdênio, e esses temperos são cruciais, eles mudam completamente como o aço se defende do ataque da corrosão. E para ver como essa estratégia funciona, olha essa comparação. É um nocaute. Depois de 70 dias no ambiente com ácido, um aço carbono comum teve uma taxa de corrosão de 9,1. Agora, o aço com um pouquinho de cromo e molibdênio, só 0,2. A diferença é de mais de 45 vezes. É outro nível de resistência. O grande herói aqui é o cromo. E tem um número mágico. Quando a concentração de cromo chega entre 11% e 13%, acontece uma coisa espetacular. Ele forma na superfície uma camada protetora invisível, fininha, mas extremamente resistente. E o melhor, se ela se arranha, ela se regenera sozinha. É isso que transforma o aço em inoxidável. Mas a batalha não acabou. A ferrugem que a gente vê na superfície é só uma parte do problema. Existem formas de corrosão muito mais traiçoeiras, que agem em silêncio e são muito mais perigosas porque são difíceis de achar antes de uma falha catastrófica.
É bom conhecer esses inimigos. Primeiro, o pitching, que faz buraquinhos que vão fundo no metal, como se fossem alfinetadas. Depois, a fratura por corrosão sob tensão, que cria rachaduras fininhas em pontos de estresse. E por fim, o dano por hidrogênio, que deixa o aço frágil como se fosse vidro. Todos eles podem causar um colapso sem quase nenhum aviso visual. E aqui tudo se conecta de novo. Lembra que o fluxo rápido de água podia até proteger o aço? Pois é, o oposto também é verdade. Ambientes com água parada ou com pouco fluxo são lugar perfeito para esses tipos de corrosão perigosa se desenvolverem. É por isso que evitar água parada é uma regra de ouro na engenharia. No final das contas, o que a gente aprendeu sobre essa luta sem fim entre a engenharia e a natureza? Vamos juntar os pontos principais. Gerenciar a corrosão é um desafio com 3 frentes de batalha. Primeiro, conhecer o terreno, entender o ambiente, o pH, o fluxo, a temperatura. Segundo, escolher o soldado certo para a luta, ou seja, a liga de aço adequada para aquele desafio. E terceiro, estar sempre de olho nas táticas secretas do inimigo, como o pitching e as fraturas por tensão. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. A batalha contra a corrosão é tão antiga quanto o nosso uso do ferro. E num mundo que depende cada vez mais dessas grandes estruturas, continuar inovando na ciência dos materiais não é só um desafio técnico, é uma necessidade para a nossa segurança e para a gente continuar progredindo.